Já imaginou acordar um dia e descobrir que todo o dinheiro que você juntou ao longo da vida simplesmente desapareceu? Para milhões de brasileiros, isso não foi um pesadelo. Foi a realidade do dia 16 de março de 1990. O Brasil tinha um novo presidente, Fernando Collor de Mello. Jovem, carismático, ele era o caçador de marajás, a esperança de um país inteiro que queria, acima de tudo, o fim da inflação galopante. Ele prometia devolver ao brasileiro o poder de compra, a dignidade de ver seu salário valer alguma coisa. Mas poucas horas depois da sua posse, a esperança se transformou em desespero. Sem qualquer aviso, uma medida drástica foi anunciada. Todas as contas bancárias, poupanças e aplicações financeiras acima de 50 mil cruzeiros novos foram bloqueadas. O governo confiscou, da noite para o dia, cerca de 80% do dinheiro que circulava no país. Pessoas que acordaram ricas, dormiram pobres, empresas que tinham milhões em caixa para pagar salários, de repente, não tinham nada. O Brasil, que esperava um salvador, viveu o seu próprio colapso financeiro, um confisco em massa, disfarçado de salvação nacional. O plano tinha um nome, Plano Brasil Novo, que ficou conhecido como Plano Collor. A mente por trás dele era a então ministra da Fazenda, a economista Zélia Cardoso de Mello. A lógica era radical, mas parecia ter um propósito: combater a hiperinflação. Naquela época, o dinheiro não valia absolutamente nada. Os preços nos supermercados dobravam de um dia para o outro. As pessoas corriam para gastar o salário assim que o recebiam, antes que ele virasse pó. O governo argumentava que o Brasil estava se afogando num oceano de papel-moeda e que a única saída era uma cirurgia de emergência, um corte profundo. Esse corte incluía congelar preços, trocar a moeda mais uma vez e, o mais brutal de tudo, bloquear as poupanças da população. O discurso era técnico, cheio de jargões econômicos, mas a execução foi desumana. Imagine a cena. De uma hora para outra, o dinheiro que você guardou para comprar uma casa, para a faculdade do seu filho, para a sua aposentadoria, não era mais seu. Estava retido pelo governo, sem previsão de devolução. As filas em frente aos bancos se tornaram o retrato da humilhação. Pessoas choravam, gritavam, imploravam aos gerentes por seu próprio dinheiro. Era o dia em que o Estado havia se tornado o dono do bolso de todos os brasileiros. Mas como em muitas histórias de poder, a versão oficial não contava tudo. Por trás das câmeras, a história era ainda mais sombria. A operação foi planejada em segredo absoluto por um grupo minúsculo de ministros e assessores. Mas o segredo não foi guardado para todos. Há relatos de que alguns políticos e empresários influentes foram avisados antes do anúncio oficial. Enquanto a nação dormia, sem saber do choque que viria, essa elite silenciosa teve tempo de proteger suas fortunas, transferindo recursos para o exterior ou para outros ativos que não seriam confiscados. A promessa de um sacrifício igual para todos se revelou uma farsa. Era um jogo desigual, onde ter a informação certa na hora certa valia mais do que qualquer moeda. O que era para ser um ato de justiça econômica se transformou em um símbolo de privilégio e corrupção. Enquanto o povo esperava, angustiado, pelo desbloqueio gradual do seu dinheiro, uma pequena parcela da sociedade já estava segura, assistindo ao caos de camarote. O governo justificava o bloqueio como um ato de coragem, um remédio amargo, mas necessário. Mas o que o Brasil sentia na pele era um experimento de poder, uma demonstração de força que transformava cidadãos em reféns do próprio Estado. O resultado foi devastador e imediato. O comércio entrou em colapso. Sem dinheiro para comprar, as pessoas pararam de consumir. Sem dinheiro para produzir ou pagar funcionários, indústrias fecharam as portas. O desemprego disparou. Casamentos foram desfeitos, famílias se desintegraram, sonhos foram destruídos.
O confisco não tirou apenas o dinheiro das pessoas, tirou a confiança. Pessoas começaram a esconder o pouco que tinham em casa, a desconfiar dos bancos, a desconfiar do governo, a desconfiar de qualquer promessa de futuro. O país entrou em uma recessão profunda. E o pior, o objetivo principal, o controle da inflação, falhou miseravelmente. Depois de um breve período de queda, ela voltou ainda mais forte, como um fantasma zombando do próprio remédio. Collor, o presidente que prometeu modernizar o Brasil, agora governava uma nação em ruínas. O povo, que um dia o aclamou como salvador, agora o via como um traidor. O descontentamento popular cresceu, alimentado também por uma série de escândalos de corrupção que vieram à tona. Em 1992, a revolta que começou nas filas dos bancos culminou nas ruas. O movimento dos caras pintadas tomou o país, pedindo o fim daquele governo. A pressão foi tão grande que resultou no impeachment de Fernando Collor. Ele foi o primeiro presidente da história do Brasil a ser derrubado por um processo de impeachment. O Plano Collor entrou para a história como um dos maiores e mais traumáticos fracassos financeiros do século XX. Mas o seu impacto vai muito além da economia. O golpe de 1990 deixou cicatrizes psicológicas profundas. Até hoje, milhões de brasileiros daquela geração preferem guardar dinheiro em casa, no famoso colchão bank. Eles evitam bancos, desconfiam de qualquer promessa política grandiosa e enxergam o Estado não como um protetor, mas como uma ameaça silenciosa e imprevisível. O trauma de 1990 moldou o comportamento financeiro de uma geração inteira, porque no final das contas, o Plano Collor não foi apenas um erro econômico, foi uma lição cruel sobre poder, confiança e controle. Uma lição que nos ensinou que quando o Estado se sente no direito de decidir quem pode ou não ter acesso ao que é seu, nenhum cofre está seguro e nenhuma promessa é suficiente para devolver a confiança que foi perdida. Essa história não pode ser esquecida para que nunca mais se repita. Se você gostou de conhecer mais sobre esse capítulo sombrio da nossa história, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.